Já comecei numa tendência de queda, porque eu tive que passar ali de afazeres, de coisas que eu tinha programado para o início do dia. E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Lucas Obestinado aqui. Hoje é segunda-feira, dia 2/3/2026 e começa aí a segunda semana dentro do nosso desafio aí com R$ 500. Agora são exatamente 10h37. Vim compartilhar com vocês, pessoal, algumas das minhas frustrações aí já do início da semana, né? A semana passada foi até a primeira semana, foi até uma semana mais ou menos boa, porque, digamos assim, eu tinha ali uma muleta, né? Eu tinha no que me segurar, tinha alguma coisa ali que trancava, que segurava ali as minhas frustrações, as minhas emoções. E essa semana, pessoal, como eu iniciei um jejum, digamos assim, estou de peito aberto. É só eu e Deus, meus pensamentos e o meu coração. E para falar para vocês a verdade, pessoal, às vezes não sei se é o coração ou se é a cabeça, mas não ajuda. Cara do céu, não ajuda. É simplesmente um negócio, uma coisa de louco. Semana passada foi uma semana de decisões, tive que tomar algumas decisões aí, colocar algumas coisas no papel, né? Veio surgindo algumas ideias e eu tive que tentar organizar. Fui colocando ali de qualquer jeito no papel, depois, né, do decorrer da semana fui organizando e teve algumas coisas aí, pessoal, que foi acontecendo e eu tive que tomar decisões, né? Algumas decisões importantes aí, digamos assim, tem a ver com o meu futuro, pode, dependendo da decisão que fosse tomada ali, iria acarretar em alguma coisa aí pro meu futuro, né, digamos assim. E essa semana, pessoal, tipo assim, tracei o plano, coloquei o plano no papel, tá tudo anotadinho ali, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tanto dentro do mercado, quanto alguns afazeres ali, digamos assim, pro dia a dia, algumas coisas ali, né, tarefas a serem cumpridas aí e hábitos a serem colocados em prática, né, pessoal? E eu vou falar uma coisa para vocês, essa coisa de colocar hábito em prática, esse negócio de você ir lá e colocar um novo hábito é difícil, mano. Tipo assim, quando eu estava na cidade e eu estava trabalhando, foi fácil eu colocar o hábito ali, né, digamos, não foi fácil, mas eu consegui colocar o hábito de acordar cedo. E agora, pessoal, que eu voltei, que eu tô aqui na roça, alguns dias eu tava acordando tarde, dormindo tarde, e foi difícil, tá difícil colocar um hábito de acordar. E o primeiro ponto, pessoal, para não ter essa frustração aí, é acordar. A primeira tarefa do dia ali, ela tem que ser concluída para não gerar uma frustração aí no decorrer do dia. E tipo assim, hoje eu levantei cedo, fui levar meu pai mais a minha mãe ali no ponto, né, para pegar o ônibus, que não é perto. É perto, mas tipo assim, tem o processo, como ele tá passando por um processo, não pode andar uma distância muito longa. Tá chovendo aqui esses dias, o céu tá meio carregado. Então, tipo assim, teve esse negócio aí. Eu levantei, fui lá, levei eles, voltei e tava próximo ali já do horário que eu tinha programado para levantar, mas eu decidi dormir mais um pouco. E nessa de dormir mais um pouco, pessoal, é aquele negócio. Antes era assim, sempre tive dificuldade desde criança para levantar cedo e eu fiquei coloca mais 5 minutos, mais um pouquinho. Quando eu fui levantar, já estava meio tarde. Aí eu já levantei frustrado pelo horário. Já veio aquela frustração. As coisas não vão andar como deveriam andar. Eu já comecei digamos assim, numa tendência de queda, porque eu tive que passar ali de afazeres, de coisas que eu tinha programado para o início do dia. Era levantar, ler ali a Bíblia, fazer o meu estudo bíblico, fazer o meu alongamento, fazer um treino ali. Então isso daí, pessoal, já passei por cima. Tipo assim, eu posso fazer mais tarde? Daria para fazer? Daria, mas eu programo assim, tipo em sequência. Gostaria de fazer as coisas em sequência. Para aí, tem algumas coisas que eu tenha sua prioridade ali e são as coisas que devem ser colocadas de início. Pelo menos eu gosto assim. E acabou que eu não consegui fazer algumas delas. Então já comecei aí, já marcando coisas, em vez de ser positivas, já marquei coisas como negativas, né? Então já teve aí, começou uma tendênciazinha de queda, digamos assim, no dia. A bênção é que amanhã é um novo dia, então amanhã eu tenho uma oportunidade de iniciar de novo tudo da forma que deve ser. Vim aqui, né, pessoal, nesse ponto aqui, para conversar um pouco com Deus, pedir ele direcionamento, porque o coração começou meio angustiado devido a não ter essa muleta aí, não ter essa coisa para guardar os sentimentos ali em uma caixinha, né? E o meu peito, digamos assim, está recebendo tudo, todas as informações, tudo que vem, todas as frustrações eu estou recebendo, é só eu e Deus, digamos assim. Não tem aquela coisa ali que segura, né, aquela muleta. Esse processo aí é um pouquinho difícil. Eu vou ser bem sincero
sincero para vocês, é difícil. O início, principalmente a primeira semana, os primeiros dias, né, de um jejum, de uma parada aí, os primeiros dias são difíceis. Ainda mais quando a gente toma algumas decisões, tem conversas difíceis na semana anterior. Como eu estava fazendo uso da muleta, as sensações, os sentimentos ficaram ali trancados. Mesmo eu tomando as decisões, mesmo tendo as conversas difíceis, ficou ali trancado. Como essa semana eu não estou fazendo uso da muleta, digamos que abriu a caixinha e todas as informações da semana passada que estavam contidas, tudo aquilo ali que estava guardado, veio à tona e está vindo bater de frente comigo. É aquele ponto onde eu venho, peço um pouco de direcionamento para Deus, peço para Deus tirar um pouco da angústia e a gente continuar aí seguindo o nosso caminho, né, pessoal? Independentemente do que aconteça, pessoal, do que aconteça, obstinado é aquele que não desiste e segue ali o seu caminho. Segue trilhando ali os seus objetivos, não é? É lógico, pessoal, na Bíblia fala sobre a obstinação. A minha obstinação não é decorrente de ir contra as leis de Deus, ir contra as leis empregadas pelo divino. É em seguir ali os seus princípios, as suas leis, mas a obstinação é em seguir esse caminho. É eu ter ali o meu objetivo e ir trilhando, buscando rumo a ele. Eu disse que vou viver de mercado, a minha obstinação é em alcançar esse êxito aí, dentro do mercado. Então, pessoal, vim aqui contar um pouco das frustrações para vocês, bater um papo aí, né? Porque começou difícil, pessoal. A segunda semana, eu vou dizer, começou difícil. Já no final de semana, como aqui é zona rural, a internet não é aquelas coisas, já deu um problema ali na rede, na empresa de internet, devido às chuvas aí, já não teve internet. O que eu tinha programado para postar, que estava feito ali da semana passada, para me postar tipo no final de semana, que é isso que eu tinha programado. Todo final de semana eu fazia ali um resumo da semana, do que aconteceu, e ir lá e postar o vídeo para mim ter esse acompanhamento aí do meu progresso. Aconteceu que no final de semana já veio isso daí. Eu não consegui postar no dia que eu queria. As edições deu um pouquinho de trabalho, foi demorado, já dá um pouquinho de frustração assim. Mas em questão disso daí, pessoal, algumas coisas eu ainda consigo relevar. Tipo assim, não fui eu, não é porque eu não quis ou porque eu não tentei. Eu tentei, eu fiz tudo aquilo que eu pude. Mas, digamos assim, as coisas não trabalharam para funcionar. Eu ainda consigo não ficar tão frustrado decorrente disso daí. Só que quando as coisas dependem ali de mim, vem de mim, eu fico muito frustrado. É uma coisa aí que acontece. Tipo assim, o horário de acordar hoje, que eu não acordei, fiquei frustrado por isso daí. As decisões, o que veio e fica martelando ali no coração, martelando ali na cabeça as conversas difíceis. Mesmo que tomaram um rumo, digamos assim, benéfico, um rumo que eu gostaria que tivesse tomado, mas a conversa difícil ainda fica pegando ali na cabeça, pessoal. Fica ali pegando no coração. É um negócio muito ruim. Isso daí, eu não sei como a gente consegue lidar e passar por essa fase aí, né, pessoal? Pelo que eu venho estudado, pelo que eu tenho lido e pelas conversas que eu tenho tido, é só Deus para curar. Então, tipo assim, a gente tem que passar por um renovo dele, ele ir curando essas coisas aí, pelo menos pelas conversas que eu tenho ali com as pessoas de autoridade, digamos assim, dentro da palavra, é o que tem que acontecer. Eu tô seguindo aí, né, pessoal? A semana passada eu consegui colocar no papel realmente estruturado o plano, tanto o plano dentro do mercado, quanto aos afazeres ali de tarefas do dia a dia, hábitos que eu tenho que colocar, coisas que eu tenho que fazer. Estou aqui mesmo para compartilhar com vocês as minhas frustrações, essa batalha aí que a gente tem todos os dias, porque eu vou falar com vocês, pessoal, é frustrante, é cansativo, às vezes dá um nó na garganta, assim, ó, dá aquela vontade de chorar porque as coisas não estão andando como a gente quer, não estão acontecendo como a gente quer, só que não é assim, né, pessoal? As coisas não são como a gente quer, não é no tempo que a gente quer, a gente só tem que ir seguindo, fazendo as coisas da forma que der, procurar colocar novos hábitos, procurar colocar novas coisas ali, seguindo o plano aí para dar certo, né, pessoal? Mas amanhã tem um novo dia aí pra gente iniciar da forma que era para ter iniciado hoje, né? Então, na sexta-feira, pessoal, a gente vai ver aí como é que foi a semana, fazer aquele resumo aí da semana, como foi no mercado. Hoje, na segunda-feira, não sei se vai dar para operar, porque não
A internet até agora não chegou. Eu não sei se eles vão conseguir arrumar o que aconteceu para me operar hoje, né, na segunda. Mas temos aí outras semanas, outros dias, outros meses, nos quais a gente vai operando e vai seguindo aí o planozinho traçado, o checklist feito ali, e é só ir fazendo, marcando tudo e vamos tentar seguir aí na nossa progressão. Pedir aí o direcionamento para Deus, pedir para ele ir tirando as angústias, né, essas frustrações que a gente tem do peito. Eu não consigo esconder, às vezes quando acontece uma coisa assim, quando eu estou com a muleta ali, fica tudo guardado. E aqui do lado de fora tem uma máscara, uma capa, digamos assim, que não demonstra nenhum tipo de frustração, nenhum tipo de angústia. Agora, quando eu não estou com essa capa, não estou com essa muleta, a cara fecha. Eu às vezes transmito assim para as pessoas a minha frustração. As pessoas veem às vezes com brincadeira, que é normal, deveria de ser normal, são brincadeiras normais, mas por eu estar ali naquele momento, eu estar frustrado, eu estar decepcionado às vezes comigo mesmo, eu acabo levando isso dali, né, de uma forma, talvez não em uma má resposta, mas na minha aparência assim, transmite de que eu não estou gostando daquilo dali, que eu não estou bem. Mas a real, pessoal, é que a brincadeira, às vezes, o que as pessoas conversam não é nada demais, só que o que tá dentro ali, martelando e machucando, o que tá batendo ali na cabeça, acaba que atrapalhando essa forma de lidar com as pessoas. Isso acaba atrapalhando o nosso relacionamento com as outras pessoas, né, pessoal? Às vezes a gente dá uma má resposta, fala alguma coisa ali que não devia ter falado por estar em um momento ruim, um momento difícil. No mais, pessoal, é isso daí. Passar por esse processo aí de jejum, essas 2 semanas aí, chegar no final aí, ver um direcionamento, ver um posicionamento, ver o que Deus preparou pra gente ali, porque eu acredito que o jejum seja isso, pessoal, uma aproximação de Deus, ter um direcionamento dele ali, ele vem falar com a gente, porque eu acho que a gente demonstra um compromisso com ele ali, e ele vem e fala alguma coisa. Às vezes não é no dia, às vezes não é na hora, né, porque as coisas que a gente pede, as coisas que a gente vem buscando e pedindo para ele, não vem no tempo que a gente quer, às vezes demora até anos. E aí, galerinha, beleza? Hoje é sexta-feira, agora são 4h50, finalizamos aí a nossa segunda semana do desafio. Semaninha não foi lá aquelas coisas não, confesso pra vocês. Hoje, tipo assim, fui fazer ali uma entrega e passa por dentro de um rio, tipo assim, um córrego, né? Como choveu, ele deu uma enchida. Eu já cheguei com a moto e fundei dentro. Na hora que tava lá no meio, tipo assim, tem o filtro de ar, eu não me atentei a isso, fui lá e enfiei dentro do bananal, a gente chama aqui, do córrego, e lá no meio a moto bebeu água. Entrou água no filtro e entrou água no motor. Mas eu desci dela, empurrei e saí do outro lado. Porém, ela não ligou. Mas Deus é tão bom que ele ensina a gente, né, pra gente prestar mais atenção, ter um pouco mais de atenção nas coisas aí. E ao mesmo momento, ele vai lá e manda ajuda. Porque assim que eu atravessei do outro lado, tinha um colega, parente meu, que ele, na hora que eu passei próximo da casa dele, ele viu que eu tinha passado, ele tipo meio que sabia que o rio tava um pouco cheio, ele foi e prestou atenção se eu ia conseguir realmente atravessar. Ele ficou ouvindo o barulho da moto. Aí ele disse que ouviu o barulho da moto esgoelando para passar no meio do rio. Ele pegou e percebeu que ela tinha apagado. Aí quando ele percebeu que ela tinha apagado, ele pegou e falou com o pai dele: vou lá ver o que aconteceu. Assim que eu atravessei, que eu consegui terminar de atravessar, não passou nem um minuto, ele já chegou. Daí ele foi lá, me deu uma carona, me deu uma ajuda. Tinha outras pessoas ali também lá próximo que me ajudou. A gente foi lá, mexeu na moto, conseguiu ressuscitar ela e eu segui o resto do percurso que eu tinha que fazer. Eu tinha programado ir rápido, fazer essa entrega, né, que era uma entrega de queijo e leite, voltar rápido para mim operar um pouquinho ali, né, acompanhar o mercado hoje e depois vim render um pouco aqui no serviço. Acabou que por causa disso daí, eu passou do horário, demorou para mexer na moto. Eu cheguei aqui, fiquei meio chateado pelo acontecido também, a gente acaba dando uma chateada. Eu peguei, fiquei em casa. Não fui fazer nada. Acompanhei um pouco o mercado para finalizar a semana. Levei um stopzinho de lei, mas dentro do plano, né? Decorrendo aí, foi seguindo o gerenciamento. Porém, não sei se estava 100% ali dentro do checklist. A entrada que eu fiz.
mas a semana foi boa, graças a Deus. Em relação ao mercado, foram 3 dias operados, 2 de gain, 1 de stop, e teve 2 dias ali que eu me dispersei, que é essa primeira semana aí de jejum. O primeiro dia, cara, a segunda-feira eu tava baqueado, tipo assim, não sei, meio chateado, algumas coisas que às vezes o mundo em si tá correndo tudo bem, só que o nosso mundo, a gente dentro, não está tudo bem. A gente olha assim às vezes, pessoal, e vê algumas coisas e fala assim, pô, bicho, eu tô numa situação tão boa, mas tem gente que tá numa situação tão ruim, digamos assim, não tem às vezes um teto, não tem comida, às vezes, e tá feliz, tá melhor do que a gente em relação ao emocional. Só que, porém, pessoal, o coração e a cabeça do ser humano pesa. Não tem outra coisa pior do que os sentimentos, do que o coração e do que a cabeça. Não tem. Acredito, eu não sei, graças a Deus nunca passei nenhum tipo de necessidade. Já passei vontades, muitas vontades, decorrendo da nossa situação, mas necessidade não. Porém, é muito sofrido. As coisas que passam na cabeça, os sentimentos do coração, eles pesam às vezes. Essa semana, por causa do jejum, acaba que alguns dias a gente tá bom, outros a gente tá numa bad, bem para baixo, fica passando milhões de coisas na cabeça, o coração aperta, dá vontade até de chorar às vezes. Sinceramente, não gosto, não acredito que não é nem, tipo assim, o pessoal olha e fala, pô, um homem desse jeito, desse tamanho, chorando, falando de chorar, mas é a realidade, pessoal. Todo homem chora. Até aqueles que talvez sejam muito casca grossa ali mesmo, tem algum momento ali que ele se pega só ele e Deus, e as coisas não vão bem e ele chora. Mas no mais aí a gente vai sempre vencendo, né, pessoal? O obstinado é isso, é não desistir. Eu nos meus dias piores, emocionais ali, eu oro, às vezes eu choro mesmo, dentro de mim, se eu tô no meio de gente, eu só fico com a cara fechada, a garganta fecha, não consigo falar com ninguém, e dentro de mim eu estou chorando. Não sei se é muita coisa acontecendo, se é algumas coisas, mas às vezes a realidade é essa. Mas a semana, pessoal, em decorrente do mercado, graças a Deus, foi até boa. Tive aí 3 dias operados, foi melhor do que a semana passada, mas teve 2 dias ali de que eu tava disperso. Não fiz entradas, teve um dia mesmo, na segunda-feira a entrada passou, eu vi até, mas eu fiquei com medo de clicar. Sinceramente, acredito eu que até pegar o jeito mesmo, ir lá e clicar, perder o medo. O primeiro dia deu aquela ansiedade, o coração acelerou. No segundo dia, na terça-feira, o coração acelerou na hora que eu cliquei muito, coisa que na semana passada não tinha acontecido nenhum dia. Acredito eu que por causa da muleta, eu tava, digamos ali, sustentado por outra coisa. Então teve esses dias aí. Teve uns dias que eu fiquei muito chateado por causa de algumas coisas aí. Eu tava criando expectativas e quando essa expectativa é quebrada, vai lá e eu dou uma baqueada, né? Mas fazer o que? Acontece, são coisas que acontecem. Mas no mais aí, o checklist tá tudo programado, pessoal. Tá realmente, pessoal, dessa vez estruturado aqui. Acredito que tenha mais coisas aqui para me colocar no meu plano de metas, né? São coisas, hábitos que eu gostaria de implementar aí. A Bíblia já vem estudando há um bom tempo. Duolingo eu não falho nenhum dia, porém não é aquele estudo ali que eu vou lá e faço realmente para aprender. Vou lá, faço aquela liçãozinha às vezes e pronto, acabou. E o resto aqui, exercício e alongamento alongamento eu faço todos os dias, exercício é um hábito aí que eu quero implementar novamente porque eu fazia quando ia para academia. Mas a dinâmica, pessoal, que eu quero utilizar seria essa daqui. Utilizar o meu plano de metas e fazer como se fosse um gráfico e ter essa medida como se fosse um gráfico de candlestick. Aqui eu utilizei o que? O início eu coloquei aqui como um dojizinho, mas foi o início da semana. O início aqui não é nenhum dia. Primeiro dia foi esse daqui, segunda-feira, que foi um dia de queda, porque eu não cumpri aqui, foi só 2 metas aqui que eu consegui bater no dia, o resto eu não bati mais nenhuma. Fui lá e, tanto é que na segunda-feira eu não fiz entrada porque eu fiquei com medo, não marquei aqui, os dias que não estão marcados foram dias que eu não fiz entrada. Hoje, que é sexta-feira, eu ainda não marquei porque eu vou olhar ali e analisar se estava tudo correto realmente no meu checklist. Porém, os outros dias aqui,
a dinâmica que eu estou utilizando é o seguinte: o dia que eu bato realmente a meta, o dia todo eu bato todas as metas, eu vou lá e faço um candle cheio, um candle grande. O dia que eu não bato todas as metas, mas passo de 50%, eu vou lá e faço um candlezinho pequeno, igual foi aqui. Na segunda-feira foi um candle de queda, já comecei a semana aí com um candle de queda, porque eu não cumpri as metas, cumpri 2 metas ali, então já foi um dia de queda. Os outros dias, todos eles, tipo terça e quarta, eu bati acima de 50% das metas, então fui lá e fiz um candlezinho pequeno. Ontem, no caso quinta-feira, eu bati todas as metas, foi um candlezão grande, rompendo aqui, digamos, a resistência do início da semana. Hoje, falta algumas metas para cumprir aqui, porém, eu já vou marcar como eu tivesse cumprido todas elas. Tem algumas ainda, mas eu vou marcar só para mostrar para vocês como eu quero que seja a dinâmica. Então vai ser aqui, ó, um candlezinho de alta. Agora vem o pulo do gato, pessoal. Eu, quando começo, às vezes, coloco mesmo na cabeça, vou bater meta, vou seguindo aí, batendo meta. Eu já tive esses momentos que todos os dias na semana eu batia todas as minhas metas. Tudo que eu colocava no papel, tudo que eu queria como meta ali, eu ia lá e batia. Então, se eu for colocar aqui, todos os dias eu começar a bater, conseguir bater todas as metas, colocar o hábito mesmo, eu vou seguir uma tendência de alto aí infinita. Então, sábado e domingo vai ser tipo aqueles dias de correção. Então, tipo assim, digamos aqui, hoje for aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, dia de correção. Então, vamos ter aqui 2 dias inteiros de baixa. Seria aqui sábado e aqui domingo. Então, para a próxima semana, eu já inicio o quê? Digamos aqui no 0 a 0 novamente. Só que o que era resistência, eu comecei a semana numa tendência de queda, aqui era resistência, agora virou suporte, porque eu passei desse ponto. Daqui eu tenho que voltar a subir. Mesmo que eu não bata aí todas as metas no dia, eu tenho que bater acima de 50% para mim não passar desse ponto aqui mais para baixo. A dinâmica que eu queria utilizar no quadro que está lá na cidade era exatamente essa daqui. Essa dinâmica que eu sempre quis colocar. Ter a minha vida como se fosse um gráfico e tentar procurar manter ela sempre em tendência de alta. Nunca quebrar ali a estrutura que eu estou subindo e voltar a cair. Então, ter ali o suporte necessário e nunca voltar a passar dele. Aqui tá o checklist, que todos os dias eu olho. A dinâmica é essa daqui. São 12 semanas aí seguindo esse plano de trade aqui, em 3 meses, uma entrada por dia, e esse daqui é o checklist. Então a gente vai seguindo isso daí. Para semana que vem, eu tenho um serviço ali para fazer na casa de uma tia minha. Até meio-dia eu tenho que bater algumas metas aqui, que seria pelo menos até o mercado, né? Clareza no mercado, que é o principal. Eu coloquei sequência, pessoal. Eu já levanto aqui batendo as primeiras metas. Já quis colocar dessa forma, batendo as metas em sequência. Então vamos seguir esse parâmetro aí. A semana foi um pouco... Teve alguns dias ali, 2 dias que eu estava meio perturbado, digamos assim, a cabeça não estava trabalhando muito bem. Às vezes até a cabeça pensa, pede, ela tenta mandar, só que o coração parece que ele domina sobre os pensamentos. É uma coisa de louco, não sei se é com todo mundo, mas às vezes os meus sentimentos imperam sobre o meu racional. Tivemos aqui no caso 2 dias de correção. Vamos iniciar aí a próxima semana procurando já começar a semana batendo metas, mantendo a disciplina para seguirmos firmes aí. No jejum teve alguns dias que era oração. Tinha que sentar ali, ajoelhar e orar, pedir a Deus para dar uma acalmada no coração mesmo. É um pouco complicado isso daí, pessoal. Vou deixar aí, pessoal, na descrição do vídeo alguns links, principalmente, pessoal, um link pro Instagram. Eu tenho ali uma conta na qual ela era aberta e eu ficava postando lá as marcações pro dia seguinte. Tinha algumas pessoas lá que às vezes é parente ou outras não tem conhecimento nenhum sobre o mercado, eu decidi privar. Então o Instagram tá privado. Todos os dias à noite eu faço ali o meu estudo pro dia seguinte, faço as minhas marcações, coloco ali a explicação e o meu, digamos assim, o meu ponto de vista para o dia seguinte e falo como se fosse para mim mesmo. Eu deixo as marcações ali, no outro dia antes de operar eu vou lá, vejo os stories, vejo a dinâmica, né, a percepção que eu tenho lá para o mercado para mim fazer as entradas. Então quem quiser acompanhar, né, talvez ter uma noção aí do que pode acontecer no dia, ter a minha visão de mercado aí, chega lá no Instagram mandando uma mensagem falando: vim pelo YouTube, que eu vou aceitar você. Vou deixar também aí, pessoal,
pessoal, na descrição do vídeo, as operações da semana que vão estar lá dentro da playlist do Zero a Trader. São operações na prática. Não sou de ficar pedindo isso, pessoal. Na verdade, também criei o YouTube e tudo aí era só para documentar a minha trajetória. Mas você chegou até o final do vídeo aí, poderia deixar pelo menos um likezinho aí, só um curtir para eu ver que você assistiu até o final.